Quando você ouve a palavra pai, o que você sente? Você sente carinho? Sente proteção? Que bom! Mas há crianças que sentem tristeza e até saudades. E é sobre isso que a nossa história de hoje vai falar. Ela se chama O Pai Perfeito e é da editora APEC. Eu já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal e pedir para você que gosta dos nossos vídeos, que você também se inscreva, dê o like, compartilhe, para que muitas crianças e adolescentes possam aprender da palavra de Deus. Marcos desejava muito ter um pai. O seu pai havia morrido num acidente e desde essa data as coisas nunca mais foram as mesmas. Ele sentia muita tristeza e muita saudade do seu pai. E nesse dia, ele não queria levantar, ele não queria sair da cama. Ele estava bem desanimado, porque ele iria passar o dia com o namorado da sua mãe. Marcos sentia muita saudade do seu pai. E às vezes ele ficava até com raiva, porque o seu pai havia morrido, porque seu pai tinha que deixá-lo. Sabe, quando eu era pequena, eu também fui abandonada pelo meu pai e fui adotada por um outro pai, mas ele morreu. E assim como Marcos, muitas vezes eu sentia tristeza no meu coração, sentia medo e sentia saudade. Mas um dia eu conheci um pai maravilhoso, o pai melhor do que todos os pais do mundo. E ele me adotou e eu me tornei sua filha. E ele é o meu pai perfeito. Sabe quem é ele? Vou ler para vocês na Bíblia. Salmo 68, 5 diz assim: Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua santa morada. Deus mora lá no céu, num lugar cheio de glória. E Ele criou todas as coisas. Ele me criou, Ele criou você também. E quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, eles pecaram contra Deus. Eles desobedeceram. E a Bíblia diz que por causa disso, o pecado entrou no mundo. E todos nós somos pecadores. Aquele casal, eles ficaram afastados de Deus. Deus tinha feito um lugar especial para eles morarem e eles tiveram que ser afastados, porque Deus não fica aonde está o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Você lembra o que é pecado? É isso aí. É tudo aquilo que a gente faz que desagrada ao nosso Deus. Romanos 6, 23a diz: o salário do pecado é a morte. Eu e você merecíamos morrer por causa do nosso pecado. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer numa cruz, derramar o sangue dele precioso para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, ele ressuscitou, por isso ele pode perdoar o meu e o seu pecado. Se você não tem o Senhor Jesus ainda como Salvador, você pode recebê-lo hoje mesmo, orando, falando com Ele, pedindo para que Ele perdoe os seus pecados e que Ele seja o teu Salvador. E a Bíblia diz que quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Sim, a Bíblia diz em João 1,12, ela diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se cremos em Jesus como nosso Salvador e o recebemos,
temos o nosso pecado perdoado. A Bíblia diz em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo pecado. E assim nos tornamos filhos de Deus, filhos do Pai perfeito. Isso não é maravilhoso? Isso, receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Marcos ouviu sua mãe o chamando para vir tomar o café. E ela dizia: filho, o seu dia hoje vai ser cheio. Desce rápido. Fez uma brincadeira com ele e ele desceu. Ele não queria que sua mãe percebesse que ele estava triste. Tomou o café, mas sabe, amanhã era o período assim mais triste para Marcos. Era o período que ele mais se lembrava do seu pai. Porque todos os dias de manhã eles tomavam café junto, o pai lia a Bíblia, eles oravam, os três, né? E planejavam o seu dia. Tudo era perfeito. E Marcos não queria que sua mãe percebesse que ele estava triste. E de repente ele ouviu a voz do namorado da sua mãe, o Gerson, chegando. Oi, Marcos, já tomou café? Vamos pescar. Gerson havia alugado um barco para eles pescarem e ele sabia tudo sobre pescaria. Marcos adorou o passeio, tomaram sorvete, chegaram até tarde em casa, era para chegar às 6 e chegaram 9 horas. A mãe já estava preocupada. E Marcos saiu com Gerson muitas outras vezes. E ele gostou muito. Gerson sabia muitas coisas, ensinou para ele como soltar pipa, ensinou ele a pescar, andavam de bicicleta e prometeu para ele que um dia eles iam passar o dia acampando e à noite também e iam pescar muitos peixes. Marcos esperava ansioso por esse dia. Marcos gostou tanto do Gerson que ele chegou a pensar: depois do papai, Gerson é o pai perfeito. De repente, o Gerson não apareceu mais. E Marcos percebeu um dia a sua mãe no telefone falando com o Gerson e ela estava muito triste. Marcos percebeu que havia alguma coisa de errado. Ele perguntou para sua mãe e ela disse para ele que o Gerson não ia vir mais. Marcos ficou muito zangado, ficou chateado, ficou triste e falou para sua mãe: mas não pode, por que isso está acontecendo? Ele não pode me deixar, ele prometeu que a gente ia acampar, mamãe, ele não pode fazer isso. E ele ficou zangado e ficou muito triste. Marcos, ele já tinha recebido o Senhor Jesus como Salvador. Nesses dias que ele conversava com o pai, todas as manhãs no horário do café, o seu pai havia falado para ele sobre o pecado e que Jesus havia morrido por nós. E Marcos se lembrou daquele versículo em Romanos 3,23 que diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Quando ele pensava naquela palavra, todos pecaram, ele não conseguia se incluir, até que seu pai explicou para ele e ele entendeu que esse todos pecaram também incluía Marcos. Inclui você e inclui a mim também. E Marcos, entendendo que ele era pecador, ele pediu para que Jesus o perdoasse e fosse o seu Salvador. E sua mãe conversou com ele sobre isso. Ela disse: filho, você já tem o Senhor Jesus como Salvador. Você lembra quando você conversou com o seu pai? E seu pai disse para você que a partir daquele momento você fazia parte da família de Deus? Então, meu filho, você tem Deus como seu pai. Ela disse: Deus é o pai perfeito. Ele é o seu pai, Marcos. Você é filho do pai perfeito. Mas Marcos ainda estava muito zangado. E a mãe pegou a Bíblia e leu um versículo para ele, que nós vamos ler agora. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Marcos, Deus é o seu Pai, você é filho de Deus, você não precisa estar desse jeito. O seu Pai, ele morreu, ele nos deixou.
O Gerson não quis ficar conosco, ele nos deixou. Mas Deus não. Deus, ele nunca vai nos deixar. Ele nos ama a ponto de sermos chamados seu filho. E a Bíblia diz, em Hebreus 13:5, ela diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus nunca vai te abandonar, Marcos. E a mãe continuou falando para ele. E ela disse para ele: filho, quando seu pai morreu, eu fiquei muito triste, filho. E sabe quem me ajudou? Foi Deus, através da sua palavra. E Deus também vai te ajudar, meu filho, através da palavra dele. Então, sua mãe saiu, Marcos orou, ele falou com Deus, ele abriu a Bíblia naquele versículo, 1 João 3:1, e ele escreveu: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. E ele leu mais uma vez aquele versículo e ele falou com Deus para que Deus o perdoasse, porque ele tinha deixado Deus de lado. Deus era o seu pai, ele já tinha recebido Jesus como Salvador, ele era filho do Pai perfeito, mas ele tinha esquecido disso e guardava tristeza dentro do seu coração. E naquele dia, ele pedindo perdão ao Senhor, ele sentiu novamente a alegria de saber que não estava só, mas tinha um pai que estava com ele. Um pai que o guardaria, que o protegeria e que nas mãos dele ele estaria sempre seguro. Aquele dia em diante, Marcos não era mais aquele menino triste, mas era um menino feliz, porque ele sabia que ele era filho do Pai perfeito. Quero dizer para você, menino, menina, adolescentes, quero dizer para vocês que Deus, ele ama vocês e ele quer ser o pai de vocês. Talvez algum de vocês não tenha mais o seu pai. Talvez seu pai tenha morrido, como o pai de Marcos. Talvez vocês morem com os avós, com tios, com outras pessoas. Mas vocês podem receber o Senhor Jesus como Salvador. Se vocês entendem que são pecadores e que Jesus é aquele que pode te salvar, receba-o como Salvador. E através de Jesus, Deus se torna o seu Pai. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito na sua palavra em João 1,12. Se você quiser se tornar filho de Deus, filho do Pai perfeito, receba Jesus como seu Salvador. Fale com Ele em oração. Confesse os seus pecados. Diga que você crê que Ele morreu por você, que Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Entregue seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Eu gostei muito, ela falou muito no meu coração. Lembre-se que vocês são preciosos para o Senhor. Jesus, Ele ama cada um de vocês. Beijo, fiquem na paz do Senhor. Amém. Eu tenho um desafio para você. Ame seu pai, respeite-o, obedeça. Aquele que cuida de você, mesmo que não seja o seu pai biológico, mas aquela pessoa que é responsável por você, aprenda a respeitá-lo, aprenda a amá-lo, né? Traga alegria para o coração dele, porque tem muitas crianças que não têm o seu pai perto, como nós vimos na história de Marcos. Beijo, queridos. Fiquem com Deus.